Olá pessoal, vamos a mais um treinamento do nosso canal Mitose. Lembrando que este é um canal gratuito, sem fins lucrativos e portanto o objetivo não é ganhar dinheiro, muito menos ficar famoso. O objetivo sempre foi e sempre será contribuir com a formação dos futuros líderes transformadores do nosso país. Meu nome é Fabrício Barbosa de Lima, atualmente eu sou o coordenador do custo da mercadoria vendida na Burger King Brasil. Fiquei durante um ano também cuidando do custo da mercadoria vendida, ainda como analista de performance também na Burger King Brasil, 2 anos como analista de gestão e atuei também no Movimento Empresa Júnior como coordenador de gestão da Brasil Júnior e como presidente da Alimentos Júnior Consultoria. Sou formado em engenheiro de alimentos e tenho MBA em gestão e engenharia de qualidade pela Universidade de São Paulo. O tema do nosso treinamento de hoje é os segredos da produtividade. Pois bem, Mais Rápido e Melhor é um livro que traz 8 conceitos chaves que explicam por que algumas pessoas e empresas são tão produtivas. Esses conceitos chaves possuem um poderoso princípio subjacente em comum. Produtividade não é trabalhar ou suar mais. Não é apenas o resultado de mais horas no escritório ou sacrifícios maiores. Produtividade tem a ver com fazer determinadas escolhas de determinadas formas. A maneira como escolhemos encarar a nós mesmos e enquadrar decisões cotidianas, as histórias que contamos a nós mesmos e as metas fáceis que nós ignoramos, o sentimento de comunidade que criamos junto de colegas de equipe, as culturas criativas que estabelecemos como os líderes, são esses elementos que separam as pessoas ocupadas daquelas que são genuinamente produtivas. Portanto, vamos ao nosso primeiro conceito-chave: motivação. Cientistas descobriram que podemos aprimorar a automotivação se a exercitarmos do jeito certo. O segredo, segundo os pesquisadores, é entender que um dos pré-requisitos para a motivação é acreditar que temos autoridade sobre nossas ações e nosso entorno. Para nos motivarmos, precisamos sentir que estamos no controle. Em um artigo de 2010 para o periódico Trends in Cognitive Science, um grupo de psicólogos da Universidade de Colômbia escreveu que a necessidade de controle é um imperativo biológico. Quando as pessoas acreditam que estão no controle, tendem a trabalhar e se empenhar mais. Em média, são mais confiantes e superam contratempos mais rápidos. Em muitos casos, quem acredita possuir autoridade sobre si próprio vive, inclusive, por mais tempo. O instinto pelo controle é uma parte tão central do desenvolvimento do nosso cérebro que crianças pequenas, depois de aprender a comer sozinhas, resistirão às tentativas de controle dos adultos, ainda que a submissão aumente as chances da comida entrar pela boca. Uma forma pela qual podemos provar a nós mesmos que estamos no controle é tomando decisões. Cada escolha, por menor que seja, reforça a percepção de controle e eficácia do pessoal, observam os pesquisadores de Colômbia. Mesmo que o ato da decisão não proporcione nenhum benefício, as pessoas ainda querem a liberdade de escolher. A partir dessas conclusões, surgiu uma teoria da motivação. O primeiro passo para criar disposição é oferecer oportunidades de escolha que deem uma sensação de autonomia e determinação. Pois bem, vamos ao nosso segundo conceito-chave, que é equipes. Um grupo de People Analytics, parte de divisão de recursos humanos do Google, desenvolveu um estudo denominado Projeto Oxigênio, no qual os pesquisadores identificaram 8 habilidades de gestores que são essenciais. E aqui o foco está então nos gestores, tá? Quais são essas habilidades? Bom treinador, dá autonomia e não tenta controlar tudo. Expressa interesse e preocupação pelo sucesso e bem-estar de seus subordinados, é orientado para resultados, escuta e compartilha informações, ajuda no desenvolvimento profissional, possui uma visão e uma estratégia claras, possui habilidades técnicas relevantes. Anos depois, uma equipe de cientistas publicou um artigo na Sociology of Sport Journal em que dizia que, com o tempo, qualquer grupo desenvolve normas coletivas quanto ao comportamento apropriado, o que serviu como base para uma nova pesquisa, e é agora denominado Projeto Aristóteles. E os dados indicavam que algumas normas se relacionavam continuamente com alta eficácia em equipe. E agora o foco não é mais no gestor, e sim na equipe, né? E aí o que são essas normas? As normas são tradições, são padrões de comportamento
e regras tácitas que regem a maneira como nós agimos enquanto equipes. E aí há fortes indícios de que as normas de grupo exercem uma função crucial na experiência emocional associada à participação em uma equipe. Pesquisas conduzidas por psicólogos de Yale, Harvard e da Universidade de Oregon e de outras instituições também indicam que as normas determinam se nos sentimos seguros ou ameaçados, irritados ou empolgados, motivados ou desestimulados por parte dos colegas de equipe. Os pesquisadores do Projeto Aristóteles concluíram que normas de grupo eram a resposta para o aprimoramento das equipes do Google. Precisávamos gerir o como das equipes e não o quem. Quais são então as normas mais cruciais? Todas elas partilham de um mesmo atributo. São comportamentos que criam uma sensação de unidade, ao mesmo tempo que incentivam as pessoas a se arriscar. Chamamos isso de segurança psicológica. Segurança psicológica é uma crença compartilhada, comum aos integrantes de uma equipe, de que o grupo é um lugar seguro para correr riscos. É uma noção de confiança no fato de que a equipe não constrangerá, rejeitará ou punirá alguém que queira expressar sua opinião. Mas então, como convencer as pessoas a se sentirem seguras e ao mesmo tempo incentivar que discordem? Em 2008, um grupo de psicólogos da Universidade de Carnegie Mellon e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o MIT, identificaram dois comportamentos comuns às equipes de alta performance. Em primeiro lugar, todos os integrantes das equipes boas falavam mais ou menos na mesma proporção, um fenômeno que os pesquisadores descreveram como igualdade de distribuição de turnos conversacionais. Em segundo lugar, as equipes boas apresentaram sensibilidade social média elevada, um jeito elegante de dizer que os grupos intuíam com habilidade o sentimento de seus integrantes com base no tom de voz, na postura e nas expressões faciais. Então, no verão de 2015, após 2 anos da pesquisa de Laszlo, chefe do Departamento de Recursos Humanos da Google, ele concluiu: a questão mais importante que vocês devem entender desse projeto é que a forma como as equipes trabalham, em muitos sentidos, importa mais do que quem faz parte dessas equipes. O que importa são 5 normas essenciais. 1. As equipes precisam acreditar que seu trabalho é importante. 2. As equipes precisam sentir que seu trabalho é pessoalmente significativo. 3. As equipes precisam de objetivos claros e funções definidas. 4. Os integrantes precisam saber que podem confiar uns nos outros. 5. Mas, acima de tudo, as equipes precisam de segurança psicológica. E para criar segurança psicológica, os líderes precisam moldar os comportamentos certos, cujas táticas partem de 2 princípios gerais. As equipes têm êxito quando todos sentem que podem se expressar e quando cada integrante demonstra sensibilidade em relação ao sentimento dos demais. Portanto, os líderes não devem interromper colegas durante conversas, porque isso vai estabelecer uma norma de interrupção. Os líderes devem demonstrar atenção, resumindo o que as pessoas dizem logo depois que elas acabam de falar. Os líderes devem admitir quando não sabem de algo. Os líderes só devem encerrar uma reunião somente quando todos os integrantes de equipe falarem ao menos uma vez. Os líderes devem encorajar as pessoas que estiverem chateadas a expressar suas frustrações e incentivar os colegas a agir sem criticar. E os líderes devem chamar a atenção para quaisquer conflitos no grupo e resolvê-lo por meio de uma conversa franca. Dito isso, vamos para o nosso terceiro conceito-chave: foco. Quando estamos sob restrição cognitiva, perdemos a capacidade de direcionar o nosso foco. Pense no poder de atenção do cérebro como um holofote que pode emitir um cone de luz amplo e difuso ou estreito e concentrado. Quando acontece alguma emergência, o instinto do cérebro é fazê-lo lançar o máximo possível de luz no estímulo mais óbvio, naquilo que estiver bem na sua frente, mesmo se essa não for a melhor opção. Por que algumas pessoas então parecem permanecer calmas e concentradas em ambientes caóticos, enquanto outras ficam esgotadas? Essas pessoas, boas em gerir a própria atenção, apresentam propensão a criar imagens mentais do que esperam ver.
contam a si mesmas histórias sobre os acontecimentos ao mesmo tempo em que esses acontecimentos acontecem. Narram suas experiências dentro da própria cabeça, visualizam seus dias com mais detalhes do que o resto das pessoas. Os psicólogos chamam esse tipo de previsão habitual de criação de modelos mentais. Ficam imaginando o futuro e quando a vida entra em conflito com a imaginação, a atenção é fisgada. Como as pessoas então mais produtivas constroem esses modelos mentais? Para sermos genuinamente produtivos, precisamos assumir o controle de nossa atenção. Precisamos construir modelos mentais que nos garantam o comando. Não podemos delegar o pensamento. Computadores dão pane, lista de controle falham, tudo pode dar problema, mas as pessoas podem ainda pensar. Precisamos tomar decisões, e isso inclui decidir o que merece a nossa atenção. O segredo é se obrigar a pensar. Contanto que esteja pensando, já é meio caminho andado. Nosso quarto conceito-chave, determinação de metas. Estudos em campos e em laboratório mostram que metas específicas e altas levam a um nível de desempenho maior do que metas fáceis ou vagas, objetivos abstratos, para que todos façam o melhor possível. Empreender o esforço de decompor uma meta em seus componentes com a metodologia SMART representa a diferença entre esperar que algo aconteça e descobrir um jeito de fazer esse algo acontecer. Formular um cronograma é um modo de estimular o sucesso e impõe ao processo uma disciplina que nenhuma boa intenção supera. Mas é preciso cuidado. Experimentos demonstraram que pessoas com metas SMART podem fazer com que uma pessoa tenha uma visão restrita, fique mais concentrada em expandir o esforço para obter resultados imediatos. Experimentos também demonstraram que as pessoas com meta SMART têm maior probabilidade de escolher tarefas mais fáceis, de ficar focadas e obcecadas com a conclusão de projetos e de se paralisar em prioridades após determinar uma meta. Você entra num quadro mental em que riscar itens da lista acaba ficando e sendo mais importante do que se perguntar se você realmente está fazendo a coisa certa. Diversos estudos acadêmicos determinaram o impacto de metas forçadas e concluíram que obrigar as pessoas a se dedicar a objetivos ambiciosos e aparentemente inalcançáveis pode desencadear saltos extraordinários de inovação e produtividade. No entanto, metas forçadas só podem suscitar inovações notáveis quando pessoas possuem um sistema de reflexão SMART para transformar essas metas em planos concretos. Mas atenção! Além de ambições audaciosas e planos detalhados, ainda precisamos, vez ou outra, sair da rotina e refletir se estamos perseguindo alvos que fazem sentido. Ainda precisamos pensar. Quinto conceito-chave: gestão de pessoas. Bons funcionários sempre são o recurso mais difícil de encontrar. Quando todo mundo quer ficar, essa é uma vantagem muito forte. A metodologia ágil enfatiza a colaboração, testes frequentes, iteração rápida e transfere a tomada de decisão para quem esteja mais perto do problema. As pessoas mais próximas do problema precisam ter o poder de como investir o seu tempo. É preciso que as organizações tenham uma filosofia ágil em gestão de pessoas. A gestão precisa dar autoridade às pessoas. Precisa haver um sistema que as faça acreditar que podem escolher a solução que acharem melhor e que seus chefes se comprometerão a apoiá-las, se elas tentarem algo que talvez não dê em nada. A lição mais importante que as filosofias ágeis e enxutas transmitem é que os funcionários trabalham melhor e de forma mais inteligente quando acreditam que têm mais autoridade para tomar decisões e quando creem que seus colegas estão dedicados ao sucesso deles. Uma sensação de controle pode impulsionar a motivação, mas para esse sentimento produzir ideias e inovações, as pessoas precisam saber que suas sugestões não serão ignoradas, que seus erros não serão motivos de retaliação. O maior engano é quando não existe oportunidade alguma para que algum funcionário cometa um erro. Sexto conceito-chave: tomada de decisão. Muitas de nossas decisões mais importantes são, na verdade, tentativas de prever o futuro. Tomar boas decisões depende de previsão do futuro, mas essa previsão é uma ciência imprecisa e de muitas vezes amedrontadora, porque nos obriga a encarar tudo que não sabemos. Paradoxalmente, para aprender a tomar decisões melhores, é preciso se sentir à vontade com as dúvidas. Se você estiver de bem com a incerteza,
pode fazer com que as probabilidades o ajudem. O que importa é aceitar probabilidades que se compensem a longo prazo. Diferentes tipos de previsão exigem diferentes tipos de previsão. Algumas pesquisadoras chamam essa capacidade de intuir padrões de cognição bayesiana. Há um princípio no cerne do teorema de Bayes. Mesmo que tenhamos muitos poucos dados, ainda é possível prever o futuro através de suposições, adaptando-as com base no que observamos no mundo. Mas só funciona se começarmos com as suposições certas, tratando de ter acesso a uma gama completa de experiências. Previsões corretas demandam uma exposição maior à quantidade possível de sucessos e decepções. Precisamos ir a sessões lotadas e vazias de cinema para saber como os filmes vão se sair. Precisamos passar tempo perto de bebês e pessoas idosas para conseguir aferir corretamente o tempo de vida daquela pessoa. E precisamos conversar com pessoas prósperas e pessoas falidas para desenvolver bons instintos sobre os negócios. Caso contrário, ficaremos com as nossas intuições viciadas. Como aprendemos a tomar melhores decisões, portanto? Em parte, treinando para pensar de forma probabilística. Para isso, precisamos nos obrigar a pensar futuros diversos, considerar cenários contraditórios ao mesmo tempo e ter contato com uma gama variada de sucessos e fracassos para desenvolver uma intuição quanto a previsões são mais ou menos favoráveis de se concretizar. O erro que algumas pessoas cometem é tentar evitar qualquer previsão porque o anseio pela certeza é muito intenso e acaba sendo maior do que o medo da dúvida, que acaba sendo forte demais. Sétimo conceito-chave: inovação. A criatividade, segundo Steve Jobs, é apenas conectar coisas. Foi isso que ele disse enquanto cofundador da Apple em 1996. Quando você pergunta para pessoas criativas como fizeram algo, elas se sentem até um pouco culpadas, porque na verdade elas acabam dizendo que não fizeram nada, só viram algo. Depois de um tempo, pareceu óbvio para elas. Isso acontece porque elas foram capazes de associar experiências que haviam vivenciado e sintetizar algo novo. E conseguiram isso porque tiveram mais experiências ou pensaram mais em suas experiências de vida do que outras pessoas. Se você quer aumentar a produtividade do seu processo criativo, há 3 elementos que podem ajudar. 1. Não ignore suas próprias experiências. Preste atenção a seus sentimentos e pensamentos diante das circunstâncias. 2. Reconheça que o pânico e o estresse que você sente quando tenta criar não são sinais de que está tudo arruinado. Na verdade, eles são a condição que nos ajuda a sermos flexíveis o bastante para capturar algo novo. E 3. O alívio que acompanha uma descoberta criativa pode ser agradável, mas também nos deixa cegos para outras alternativas. O último conceito-chave para nos tornarmos pessoas cada vez mais produtivas é a absorção de dados. Os dados podem exercer um efeito transformador, mas apenas se as pessoas souberem usá-los. A qualidade das decisões dos indivíduos geralmente melhora conforme eles recebem mais informações relevantes. Mas o cérebro atinge um ponto de ruptura em que os dados ficam excessivos. Eles começam a ignorar opções ou a fazer escolhas ruins, ou param de vez de interagir com as informações. A cegueira informacional acontece devido ao modo como a capacidade de aprendizado do nosso cérebro evoluiu. Os seres humanos são excepcionais de aprendizado no que diz respeito à capacidade de absorver informação, desde que possamos dividir esses dados em uma série de pedaços menores. Esse processo é conhecido como peneira ou plataforma. Plataformas mentais são como estantes de arquivos cheias de pastas ou plataformas que nos ajudam a armazenar e acessar informações sempre que necessário. Essa capacidade de digerir grandes volumes de dados, dividindo-os em partes menores, é a forma como o nosso cérebro transforma informação em conhecimento. Aprendemos quais fatos ou lições aplicar em determinada situação, aprendendo a consultar as pastas corretas. Uma forma de superar a cegueira informacional é nos obrigarmos a encarar os dados à nossa frente.
a manipular essas informações, transformando-as em uma série de perguntas e escolhas. Isso às vezes é chamado de disfluência, porque se fundamenta em ter um pouco de trabalho. Qualquer que seja a intensidade do esforço, a atividade cognitiva subjacente é a mesma. Estamos submetendo um volume de informações a um procedimento que facilite a sua digestão. Quando nos vemos diante de alguma informação nova e queremos aprender com ela, devemos nos obrigar a fazer algo com os dados. Não adianta a balança em seu banheiro e enviar atualizações diárias para um aplicativo em seu celular a respeito do seu peso. Se você quer emagrecer, obrigue-se a registrar essas medições, mesmo que seja, por exemplo, em papel milimetrado. Assim será mais provável você preferir a salada durante um almoço do que um hambúrguer. Se você ler um livro cheio de ideias novas, obrigue-se a anotá-las e explicar os conceitos para quem estiver por perto. Assim você terá mais chances de aplicá-la na vida. Quando encontrar alguma informação nova, obrigue-se a manuseá-la. Use-a em um experimento ou descreva-a para um amigo. Dessa forma, você começará a criar as pastas mentais que constituem o cerne do aprendizado. Pois bem, esse aqui foi o nosso treinamento sobre um livro que se chama Mais Rápido e Melhor, Os Segredos da Produtividade na Vida e nos Negócios. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Deixo aqui o meu contato e até o nosso próximo treinamento.